Olá, 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 bem-vindo ao teu podcast sobre truques e dicas para a tua performance musical. Eu sou a Sónia Sobral e comigo está a nossa fantástica Catarina Silva. Pontos nos mis. Vamos pôr aqui os pontos nos mis sobre uma dor super especial. Tita, chuta daí. É verdade, a nossa dor hoje é: e se eu fosse o meu próprio psicólogo? Na verdade é mais uma pergunta. E se tu fosses o teu próprio psicólogo? Dava muito jeito. Dava muito jeito. E será que não somos? Será que isso não é uma pergunta retórica? Acho que em certa parte somos. É mais ou menos como: e será que nós também não somos um pouco os nossos próprios professores? Pois somos. Pelo menos em casa somos, não é? Sim. E será que nós não somos o nosso melhor amigo? Olha, às vezes isso é que eu já duvido. Ou será que nós não somos o nosso pior inimigo? Profundo, Sónia. Mas eu acho que sim, acho que se calhar vai mais nesse sentido, não é? Se calhar somos mais vezes o nosso pior inimigo do que o nosso melhor amigo. Pois, do que é que estamos a falar, na verdade? Estamos a falar da forma como falamos connosco próprios, não é? Do nosso discurso interno, da nossa voz interior. Exato. Aliás, Tita, tu tens de certeza aí uma definição sobre o que é isto do discurso interno? É claro que eu tenho uma definição. Então bem. Sim, tenho a definição da APA, que é a American Psychological Association. É a mesma APA das referências bibliográficas. E então eu traduzi a definição. Portanto, o discurso interno é um diálogo interno no qual o indivíduo prefere frases para si mesmo. O discurso interno negativo confirma e reforça muitas vezes crenças e atitudes negativas, como medos e ambições falsas, que por sua vez têm um efeito negativo na forma como o indivíduo se sente, dão de exemplo, a pessoa pode-se começar a sentir desesperada, e na forma como o indivíduo reage, ou seja, pode provocar, por exemplo, desmotivação. Em alguns tipos de psicoterapia, uma das funções do terapeuta é encorajar o seu paciente a substituir a derrota e o discurso interno negativo por um discurso mais construtivo e positivo. Inclusivamente, nesta definição também inclui a parte do desporto e diz que no desporto os atletas são treinados para usar o discurso interno positivo como aquela deixa para o seu corpo agir de uma determinada forma, para se focarem e para estarem mais atentos, para a motivação, para reforçar a autoeficácia e ainda para facilitar a criação do modo de performance ideal. Pena não falarem de música, não é? Também devia estar aqui. Por isso é que estamos cá nós. E na música? Exato. Ai, meu Deus. Estamos cá nós para adicionar ao dicionário de psicologia americano. Nada ambicioso, portanto. Exato. É quando nós apresentamos a nós próprios a nossa leitura da realidade e a interpretação daquilo que fazemos. Seja na nossa sessão de estudo, seja numa audição durante, após, antes. Portanto, o discurso interno está presente em... Está sempre presente. Exatamente. Mas tu tens sempre, se tu pensares, tu tens sempre uma vozinha lá dentro, não é? Tipo, sabes o que é que eu li? Li que em média nós temos um ritmo de 300 a 1000 palavras por minuto. Eu até fui fazer a conversão disto em páginas. Portanto, é uma a 3 páginas A4 por minuto. É verdade. Eu definitivamente estou nas 1000, tenho a certeza. Estou ali nas 1000 palavras por minuto. Por isso é que eu chego à noite e durmo tão bem. Devo estar cansadíssima de me ouvir. É verdade, é verdade. Portanto, só temos de aproveitar essa nossa capacidade de falar connosco mesmas e para nos motivar, porque realmente esse discurso interno é, primeiro de tudo, é preciso saber o que é que ele é. Já percebemos o que é que ele é. Depois é preciso saber a importância que ele tem. Tu também já falaste aí de muitas coisas nas quais ele tem uma influência gigante. E no fundo é preciso termos consciência de que ele realmente existe, porque às vezes nós achamos que isso... Pronto, que não tomando atenção a esse discurso, ele não existe, mas ele existe. Ou que não é importante. Exato. Não, mas ele tem imensa importância, e nós nem damos conta que quando nós falamos
E isto também se aplica, por exemplo, no estudo. Eu digo sempre aos meus alunos: o nosso cérebro não distingue entre certo e errado, ou entre verdade e mentira. Ele vai sempre registar aquilo que é mais vezes dito ou é mais vezes feito. Portanto, se nós queremos executar uma passagem bem, temos que tocar mais vezes bem do que mal. Porque ele vai memorizar aquilo que for feito mais vezes. A mesma coisa em relação ao nosso discurso. Se nós temos, por norma, um discurso interno muito negativo e muito de recriminação e de culpabilização e sempre muito mais destrutivo, isso vai influenciar-nos, apesar de não ser verdade, não é? Por exemplo, quando nós começamos com aquela de porque eu não presto, porque eu toco mal, porque eu não tenho talento, se nós dissermos isso muitas vezes, o nosso cérebro ele vai gravar isso e ele não vai conseguir distinguir se é verdade ou se não é verdade. Ele vai simplesmente gravar porque é muitas vezes dito. É muito simples. Pensa em alguma coisa que alguém te tenha dito que te tenha marcado. Algum professor, algum colega, o pai, a mãe, para o bem ou para o mal. E agora pensa que a pessoa que mais te influencia, para o bem ou para o mal, és tu própria. E é com o teu discurso interno. Portanto, vai ter um poder gigante nas tuas condutas, nas tuas decisões, na forma como tu te vês e como tu percepcionas a realidade. É verdade. Então, Sónia, não fôssemos nós pontos nos mis, eu diria que temos que avançar para dicas práticas. Como é que nós podemos usar o discurso interno a nosso favor? O que é que temos que fazer? Ou o que é que devemos fazer? O que é que não devemos fazer? Olha, vou só dar-te uma estratégia mega pessoal sobre como é que eu me dou conta que estou a ter um discurso negativo, um discurso interno negativo. Foi uma coisa qualquer que eu li, não sei aonde. E então, quando me ocorre um pensamento negativo, ou até mesmo interno, não é? Ou até mesmo um queixume para alguém, por exemplo, eu faço como se estivesse a invocar uma espécie de um heterónimo meu. Sério? Ele tem nome e tudo, chama-se Marta. Ok. Não querendo ofender as Martas que nos ouvem, ok? Mas é tipo Marta porque rima com resta parta. E então, às vezes quando eu estou a conduzir, normalmente é quando estou a conduzir que me apercebo destas coisas, e faço alguma observação negativa de alguma coisa que fiz ou que disse, eu imediatamente invoco a minha heterónima, Marta Rasta Parta, e tenho toda uma imagem física dela, estás a ver? Sou eu com os rolos na cabeça e tal. Portanto, isso faz-me ter pelo menos consciência de que tive aquele pensamento negativo. Eu não sei com que fundamento é que eu faço isto, ok? Não sei se isto faz algum sentido. Eu sei que li isto em algum sítio, mas é verdade que traz-me a consciência de que realmente eu tenho esse tipo de pensamentos e de discurso, muitas vezes. Portanto, esta é a minha estratégia, é uma das estratégias pessoais que eu tenho para me dar conta desse discurso. Eu acho que é muito importante, mega importante para quem nunca pensou sobre isto, é pensar que, ok, nós temos que detectar esses pensamentos, esse discurso. Olha, eu por acaso eu tenho muita consciência dessas cenas, e dou muito conta quando de repente, okay, imagina, eu fico logo com aquele mau sentimento, estás a ver? De, sei lá, há ali qualquer coisa que não está a correr bem, eu dou logo conta que não estou a ser muito simpática comigo mesma. Mas eu aí tenho duas estratégias dependendo de que altura e daquilo que eu posso fazer. Bom, tu já sabes que eu adoro journaling, e a journaling ajuda muito nisto. Para quem não sabe o que é journaling, basicamente é quase fazer um diário. E eu, tudo o que é. Mas também as coisas boas, atenção, eu também escrevo as coisas boas, mas especialmente as coisas que me atrapalham e que de alguma forma me desorientam, eu escrevo sempre. E esses maus pensamentos eu escrevo-os, e depois muitas vezes o que eu faço é tipo, olha, estou-me a sentir desta forma. Por exemplo, pode ser tipo, hoje estou mesmo frustrada, o meu estudo correu mesmo mal, estou mesmo chateada, sinto que não tenho talento, por exemplo. Pronto, e então aí, depois de ter escrito isto, e eu na prática tirei isto assim do meu sistema, muitas vezes até argumento comigo própria depois em papel e de forma muito mais racional e muito mais calma,
porque é que aquilo não é verdade e porque é que tipo, um dia não é determinante na minha vida e porque é que uma atitude não me define e essas coisas. Outra coisa que às vezes que também faço mas não faço assim com tanta regularidade, depende da gravidade da situação. Pronto, se for uma cena assim muito do género, muito dramática, do estilo ia desistir de música, não tenho talento, já escrevi cartas tipo a mim própria e depois deitei-as fora. Do estilo, pronto, a Catarina que não tem talento e que não presta vai ficar dentro desta carta e agora vai para o lixo e vai ficar a Catarina que afinal vai ficar em música e não vai desistir e vai continuar em frente e vai ser mais simpática para si própria daqui para a frente. Isto também tem muito a ver com uma coisa que eu por acaso ouvi, agora foi num podcast que eu estava a ouvir e diziam assim: não gastes tempo, investe tempo. E é boa verdade, se tu não tens um discurso negativo, pensa, a quem é que isso está a ajudar? Ajuda-te a ti? Não. Ajuda as pessoas que estão à tua volta? Não. Vai fazer de ti um melhor aluno ou vai fazer de ti um melhor performer? Não. Então é literalmente uma perda de tempo. Exatamente. No entanto, se for um discurso positivo, estás a investir tempo. E isto não é para dizer que tu não possas e não devas reconhecer aquilo que em ti tem que ser melhorado. Mas então aí o investimento se calhar passa por formular os objetivos de estudo mais concretos ou outros, ou escolheres um repertório mais adequado a ti, ou seja, tentares arranjar formas de melhorar aquilo que em ti não é bom. Agora só estares aí a dizer eu não presto, fogo, outra vez a mesma coisa, acontece sempre a mesma coisa. Sim. Olha, eu tenho, para ajudar aqui a resumir aquilo que tu falaste, eu reuni 3 perguntas. Vais imaginar o seguinte: vais imaginar que tens um gravador interno que grava o teu discurso ao longo do dia, ok? Imagina isto. E depois no final do dia vais ouvir e o que raio vais pensar sobre isso? 3 perguntas para te ajudar a pensar e a refletir. Aquilo que tu dizes sobre ti mesma é gentil? Tu dirias isso a uma amiga tua? Portanto, e se o dissesses, ela continuaria a ser tua amiga? Ser tua amiga? No fundo, estamos aqui a falar de autocompaixão, não é? Portanto, exato. Falarmos para nós como se estivéssemos a falar para uma amiga. Okay? E não quer dizer que não digas a verdade, porque se tu és realmente amiga da pessoa, tu vais querer dizer-lhe a verdade, mas tu não vais dizer tipo pois a audição correu bem mal. Claro, então tu não fazes nada de jeito, tu fazes alguma coisa bem. Exato. Tu não vais dizer disso, não é? Claro. Pronto, segunda pergunta: o que tu estás a dizer a ti próprio é realmente útil? Vai-te ajudar a ser uma pessoa melhor? Portanto, agora foi mesmo ao encontro daquilo que disseste. E terceira e última: isso que tu dizes demonstra amor próprio ou é só simplesmente autopunição? Pronto, é isto. Eu acho que essas perguntas são incríveis, Sónia. Dá mesmo que pensar. Dá mesmo que pensar. Já sabes, grava-te o dia todo internamente e depois ao fim do dia, quando estiveres a dormir, a adormecer, fazes uma reflexão sobre aquilo que andaste a dizer aí, essas coisas que tu andaste aí a dizer sobre ti. Mas sabes o que é que eu acho que também é muito útil, e também li isto a algures, por exemplo, se começares a ter este tipo de pensamentos durante a performance, aí é mesmo voltares a focar-te na música e ignorares, não é aquela do está ali a chegar aquela passagem, será que estudei isto o suficiente? Espera lá, aquilo, qual é que era a adilhação? Era mesmo esta adilhação? Será que vou falhar a adilhação? Pronto, quando esses pensamentos começam a vir, que também são muito desorientadores, é pensares novamente na música. Mas até no teu dia-a-dia, às vezes ajuda bué tu mudares o chip do género. Imagina que qualquer coisa que te corre mal, em vez de ficares ali tipo a bater na tecla do a coisa não correu bem, é pensares o que é que tu podes fazer para que a coisa corra bem. Do estilo, fogo, isto aqui, esta sala não tem condições nenhumas, estou cheio de frio, não faz mal se estou cheio de frio, então vou tocar um bocadinho mais devagar, hoje faço um estudo lento e amanhã estudo rápido. Tentar sempre ver o lado bom da coisa. E isto é mesmo um exercício que fazes. Por acaso também posso partilhar contigo uma cena muito pessoal? Sim, manda.
que eu fiz e que nem tem assim também tanto a ver com música, até tem a ver só assim mais no geral. Também, na verdade, o discurso interno não tem necessariamente só a ver com a música, não é? Pois não, Tita. E é importante que também os nossos amigos saibam isso, é que o discurso interno, como tu disseste, pode ser desenvolvido, pode ser treinado para que seja o mais positivo possível, e para isso não pode ser só quando estamos em performance. Bem pelo contrário, Não, tem que começar logo mal acordas. Exato. E há muitas pessoas que acordam e dizem logo as coisas pelas quais estão gratas, que é para começarem logo bem o dia e pensarem logo em 3, 4 coisas pelas quais elas estão mesmo felizes, e ainda bem que estas coisas existem na nossa vida. E realmente esta prática da gratidão é referenciada por imensas pessoas como sendo uma excelente hipótese. E na verdade funciona. Se tu tiveres a ter um mau dia, há sempre alguma coisa boa na tua vida, ou até mesmo naquele dia que não está a correr assim muito bem. Nós é que estamos muito formatados para falar sempre sobre as coisas más. Verdade. Imagina, acontece-te 20 cenas num dia, ok? Acontece-te muito mais, mas se fossem 20, ok? Sim. Se 3 ou 4 forem más, tu vais falar quando chegares a casa o tempo todo sobre essas 3 coisas más. E se calhar depois vais rapidamente dizer: por acaso também aconteceu uma coisa boa. Na verdade aconteceram milhares, só que tu deixaste-as passar. Não é? Sim. A gente adora focar-se nas coisas más. Pois é. Olha, e há uma outra coisa que eu li, que é: uma voz interior negativa é mais poderosa do que uma positiva. Ou seja, para cada mensagem negativa enviada para a tua mente, precisas de várias outras positivas para anularem a primeira. Faz mesmo bem sentido. Faz muito sentido. Olha, mas ias partilhar. É verdade, ia partilhar. Então, olha, isto aqui foi uma altura um bocado complicada da vida, porque isto vai-nos tendo momentos melhores e momentos piores. E um dos hábitos, e foi bem forçado, e por isso é que isto também pode ser treinado, e eu sou testemunha em primeiro lugar que isso dá para treinar, que então, o hábito era, sempre que eu olhava ao espelho, eu sorria e dizia só coisas bonitas sobre mim própria. Tipo, sempre passava por um espelho ou por uma vitrine ou qualquer coisa onde eu visse a minha imagem. Olhava e dizia sempre: Catarina, tu és mesmo linda, mesmo bem sucedida, és incrível. Ok. Aquilo no início é só horrível, porque tu sentes-te ridículo, mesmo desconfortável a dizer, e nem estás a dizer aquilo em voz alta, estás só a dizer dentro da tua cabeça, mas tu começas logo a imaginar as pessoas todas a olhar para ti e a pensar tipo: fogo, anda convencida, olha para ela a dizer que é bonita, olha para ela a dizer que é o máximo. O que é certo é que isso influenciou mesmo não só a forma como eu me via, mas também como é que os outros me viam, aliás, porque nessa altura, para aí 1 mês ou 2 meses depois, toda a gente me dizia tipo: ai, Tita, estás tão gira, estás com uma cor mesmo bonita, ou tipo: ai, que guapa, não sei o quê. Olha, isso aconteceu bem às vezes nas nossas reuniões, tu chegares a tipo: ai, que guapa, e eu tipo: ok, obrigada. Cheguei a Portugal e a minha irmã também. Que fofa. Ou seja, isso tem muito a ver com a forma também como tu te vês e depois como tu te apresentas e como é que os outros depois te percepcionam também. É verdade. Não tem só a ver com a tua autoimagem, e depois isso vai influenciar também a imagem que os outros têm de ti. Ponto. Isso é mais do que claro. Mas também no controle da ansiedade, na verdade. E depois é um impulso extra para também terminares a tua execução, no caso da performance, com sucesso, porque realmente se tu tens coisas boas dentro de ti, não é? O sinal que o teu cérebro está a receber não é o modo de fuga, não é o sinal de medo, mas é o conforto e é a sensação de bem-estar, no fundo. E depois também, se tu tiveres uma base mais forte, uma pequena coisinha não te vai abalar tanto. Também aí ajuda aquilo que nós já falámos antes em relação, por exemplo, às generalizações. É assim, um erro é um erro. E uma falha é uma falha. Isso não pode pôr em causa todo o trabalho que tu empregaste na preparação daquela performance, toda a tua dedicação, todo o teu estudo. Não pode nem invalidar, nem fazer-te questionar o processo todo. Como, por exemplo, também falou o Yuri Leal, o nosso psicólogo. Exatamente, o nosso querido psicólogo não pode invalidar todo o processo e tu tens que confiar no processo e por isso também aí temos que voltar ao início dos objetivos
realizáveis, aos objetivos alcançáveis, realistas. Porque se tu tiveres uns bons objetivos, significa que vais ter um bom estudo, significa que realmente vais, quando chegar o momento da performance, tu vais poder confiar no processo e vais poder dizer a ti própria ou a ti próprio: opá, eu fiz o que estava ao meu alcance, independentemente de como correr agora. E como correr agora só me vai indicar se eu ainda tenho muito trabalho para fazer ou se tenho pouco trabalho para fazer em relação a este assunto específico. E então, quanto mais objetivos nós formos, menos emocionais, menos generalistas, melhor. E sempre pensarmos: ok, este pensamento que eu estou a ter agora, isto está-me a servir realmente, isto vai fazer de mim um melhor performer, isto está-me a dar também indicações do que é que eu tenho para fazer, ou só vou entrar tipo neste loop de autodestruição. Sim, não é? Sim. É isso mesmo. E também outra coisa que acho que nós ainda não falámos é que, quer dizer, falámos indiretamente, é que o nosso discurso interno está internamente ligado com... interna e eternamente ligado com a nossa autoeficácia. E isso é nós acreditarmos que somos capazes de aprender ou de executar uma determinada tarefa. Então acho que aí também há determinadas formulações que nós podemos mudar e que nós podemos aprender. Por exemplo, em vez de dizermos que não conseguimos, devemos dizer que ainda não conseguimos. Não é? Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar lá, porque eu não nasci com nenhuma incapacidade para não conseguir. Isto aqui leva-nos, Sónia, temos mesmo que falar sobre a questão do talento. Tenho muito a dizer sobre isso. Ok, isso aí, vamos guardar isso para um outro episódio. Exato. Será que tenho talento? Mas é mesmo mudares o teu discurso. Eu ainda não consigo. Ou, pronto, este foi um concerto, no próximo vou tentar melhorar isto, isto e isto. Mais uma vez, podemos ir buscar alguma coisa que já dissemos atrás, que é quantas vezes é que nós fazemos apenas observações, quantas vezes é que isso são julgamentos e quantas vezes dentro desses julgamentos é que são positivos ou são negativos. Isso é super importante. Nós devíamos mesmo aprender e cultivar mais a observação e menos esta necessidade muito humana de atribuir logo um juízo de valor. Tipo, é bom, é mau. Precisamente. Olha, há um coach do desporto que diz isso numa frase só, que é: para de te ouvir e começa a falar contigo. Boa! Ok? Em vez muito nice. Em vez de te ouvires, depois de um remate ao lado, cá está mais uma vez o desporto, né? Ou uma perda de bola, quem diz isto diz uma passagem errada ou uma desafinação, inicia imediatamente uma conversa contigo própria e isso vai fazer com que a tua confiança e a tua energia continuem lá em cima. Olha, Tita, tenho aqui 5 dicas finais sobre esta questão da voz interior negativa ou positiva. E é muito específico da performance. Portanto, boa. Primeiro, presta atenção ao tom e ao conteúdo da tua voz interior durante o estudo e durante a performance. Ok. Reflete sobre essa questão da proporção entre mensagens negativas e positivas. Era aquilo que eu falava há pouco, para uma mensagem negativa, como ela é tão mais poderosa que a positiva, tens que ter N mensagens positivas para anulares a primeira. Portanto, certo. Reflete sobre isso. Tens mais mensagens negativas ou mais mensagens positivas? Exato. Claro que nós temos momentos em que somos mais otimistas e mais pessimistas, mas no geral, como é que isso é? Claro. Depois, 2, escreve uma lista de coisas que deixam a tua voz interior negativa. Por exemplo, falhar passagens. No momento em que tu falhas passagens, se calhar até te chamas nomes, não é? Quando desafinas, quando te perdes no tempo, quando não mudas o fole naquela nota ou o arco, não é? 3. Avalia essas situações em que a tua voz fica negativa e anota algo positivo que possa ser usado numa ocasião parecida. Ou seja, escreve aquilo que achas que deves dizer-te a ti própria quando tu falhas uma passagem. Ok? Certo. Boa. Que é tipo, sei lá, podes dizer, sim, eu falhei esta passagem, mas eu sou extremamente virtuoso, ou eu tenho isto mesmo seguro e siga para a frente, ok? No momento em que estás na performance ou no estudo,
tu podes treinar esse tipo de discurso, ok? Desafinei, sim, mas eu sou extremamente musical, siga, bora. Percebes? Exato, exatamente. Sim. Isso é uma dica muito, muito boa, porque às vezes a falta de termos um plano é o que nos faz começar a vaguear, não é? Se nós soubermos sempre o que pensar, quando qualquer coisa acontece, já sabemos que depois então temos que pensar na outra coisa e seguir em frente. Ou uma cena musical mesmo também, não é? Também podia ser uma coisa musical. E agora vem um crescendo e até podes cantar. Pam, 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 pam. E pronto, e segue em frente. Isso eu acho que é a estratégia melhor que tu tens quando estás a tocar, é estares a cantar a melodia. Isso para mim é o que funciona. Mas não digo que mesmo assim não haja esse tipo de discurso, esta voz interior, e então aí para-te a ouvir e começa a falar contigo e começa a converter essa voz negativa em pensamentos positivos e em frases positivas. E tem que ser coisas, portanto, que tu dirias a um amigo para o ajudar, ok? Usa esse guia de frases positivas que tu escreveste depois de refletir sobre isso. E usa mesmo nesses momentos de dificuldade. Pronto, no fundo é isso. O ponto 4 é esse. Controla então as mensagens enviadas por ti e tenta lembrar-te daquilo que disseste, de positivo ou de negativo, após uma sessão de estudo ou após uma performance. Por acaso eu faço isso com os meus alunos, que é, então, e correu bem? E como é que tu te sentiste? E o que é que tu disseste a ti próprio? Não é? Olha, eu também, isso tem piada, porque eu também tivemos agora a audição e eu também fiz a mesma coisa. Então, como é que te sentiste? O que é que achaste? Porque eu detesto o sim e o não e o bom e o mau. Mas e o que é que disseste a ti própria, não é? Isso é muito giro. Isso aí eu nunca perguntei, mas olha, já sei. Olha, aconteceu isso agora num concurso que houve interno. E é muito curioso mesmo. Tem uma força brutal esta questão das frases que nós dizemos a nós próprios. Mesmo. Depois, quinto ponto e último, reescreve o teu guia de frases positivas. Isto porque aqui em conformidade com a questão do journaling, o simples facto de escreveres reforça os teus pensamentos de autoconfiança. O cérebro é mega sensível às palavras e essas palavras têm um impacto gigante na nossa mente. Portanto, é importante treinares a tua mente para que ela seja uma aliada e não uma inimiga. Eu acho que isto tudo disseste, claro, naturalmente para a performance pode mesmo ser, e acho que devia mesmo ser aplicado no nosso dia-a-dia, de escrevermos no geral aquilo em que nós somos bons, aquilo de que nos orgulhamos, seja uma coisa que nós controlamos ou não é? Porque tipo, há características com as quais nós nascemos e que nós podemos gostar. Exatamente. E até aquelas que nós podemos não gostar, na verdade podemos aprender a gostar delas. É verdade. Não é? E escrever essas coisas todas é sempre aquele reforçozinho de que eu gosto de mim e eu aceito-me com as coisas boas e as coisas que eu considero menos boas com que nasci ou com que me apresento neste preciso momento. Posso melhorar isto e isto e isto, mas sempre naquele reforço positivo de eu ainda não consegui, ainda não cheguei lá, ainda não atingi A, B ou C, mas eu estou a trabalhar para isso porque eu sou uma pessoa dedicada, porque eu sou uma pessoa com vontade de encontrar soluções, com capacidade de aprender, porque todos temos capacidade de aprender e todos temos capacidade de melhorar, e escrever isto tipo assim, no geral. E acho que às vezes também é mesmo bom nós ouvirmos gravações nossas para ajudar no nosso discurso interno. Sem dúvida. Nos momentos assim mais sei lá, um bocadinho mais negativos, em que a gente se calhar já não está a achar que está a tocar assim tão bem ou qualquer coisa assim do género, que há algumas dúvidas, podemos sempre ir buscar as nossas gravações e ouvir e ficar tipo, epá, fogo, mas eu toco mesmo bem, tipo, que grande gravação que eu tenho aqui. Tita, eu prometo que vamos falar sobre o talento, tá? Obrigada. Não, quero muito. Olha, deixa-me só fazer aqui uma ressalvazinha. É verdade que nós queríamos falar sobre isto, sobre esta questão do discurso interno com uma psicóloga e tínhamos tudo isso preparado, mas não nos foi possível. Isto porque é uma questão que aqui bastante sensível. Quando o teu discurso interno não é positivo, aliás, quando é negativo muito recorrentemente, joga aqui com fatores
que podem ter a ver com o teu passado, com a tua inteligência emocional, com as tuas bases familiares e etc. E isso diz muito sobre a tua autoestima e a tua autoconfiança e a tua autoimagem. Portanto, nesses casos, o melhor mesmo é recorreres à terapia para poderes ultrapassar isso. Portanto, não deixes de pôr essa hipótese, ok? Isto são apenas algumas dicas que pelo menos poderão fazer-te pensar sobre isso, mas avalia a tua questão. Às vezes nós esquecemos de dizer isto, Tita. Nós vimos aqui cheia... ressalva, Sónia, fantástica mesmo. Nós vimos aqui cheios de boas intenções, mas há casos e casos, portanto não deixes de pôr a hipótese de fazer terapia. Eu faço terapia. Sim, e não é preciso. Tu fazes terapia, claro. Portanto... Exatamente. Não, e a questão é que também, olha, é bom esclarecer que a terapia não é só para quem está maluco ou não sei o quê. É tipo uma pessoa que queira viver bem, que queira aprender a gerir bem as suas emoções, os desafios do dia a dia, deve fazer terapia, porque são matérias sobre as quais nós, na verdade, nós não temos informação nenhuma durante a nossa formação. Ninguém tem, sei lá, gestão emocional na escola como uma disciplina. E devia para saber lidar com os desafios do dia a dia de uma forma construtiva, não é? Olha, fantástico, Sónia, ainda bem que falaste sobre isso. Obrigada. Está feito. Eu acho que podemos terminar por aqui. Fiquem bem, até ao próximo episódio. Talvez seja sobre talento ou não. Beijinhos. Tchau.